Olá, bem-vindo à 8ª edição do Diário Esportivo. Nesta segunda-feira, 23 de maio de 2016, eu tô aqui nas presenças do editor de esportes, Ângelo Verotti. Tudo bem, Angelão? Tudo bem, boa tarde. Repórter Anderson Fattori, como é que vai, Fattori? Tudo certo, graças a Deus. Maravilha. Então vamos aos destaques do programa de hoje. Santos salva a pele dos grandes paulistas na segunda rodada do Brasileiro. Mauaense vence Sport Clube São Bernardo no clássico pela segundona paulista. Atletas da região brilham na etapa da Copa do Mundo de Ginástica. Olá, bem-vindo ao Diário Esportivo. Então, logo de bate-pronto, vamos começar falando a respeito da segunda rodada do Campeonato Brasileiro, que aconteceu neste fim de semana com vitórias de Ponte Preta e Santos, falando aqui do estado de São Paulo, mais derrotas de Palmeiras, São Paulo e Corinthians. Angelão, falando desta segunda rodada, qual foi o resultado mais surpreendente, na sua opinião? Então, o resultado mais surpreendente, na minha opinião, foi a derrota do Palmeiras. Não esperava, depois da boa estreia no campeonato, com aquela goleada em cima do Atlético Paranaense. Deu para ver que a equipe ali, o Cuca tem alguma parte, principalmente o sistema defensivo, está com alguns problemas ainda. O Cuca vai ter que ajeitar isso. Foram 3 semanas de preparação antes do início do campeonato. Mas dá para acreditar que o time ainda vai melhorar. O Corinthians, são 5 jogos já sem vitória. Uma coisa que também surpreende muito, somente no esquema que o Tite trabalha e consegue acertar a equipe, às vezes até com uma certa rapidez. Desta vez, não. Pressão em cima do jogador, que o jogador que pode sair. Não sei o que está afetando ali no dia a dia do clube. No São Paulo, o Lugano fez um gol, mas também falhou no gol do Inter. É uma rodada complicada para os paulistas, foi. Só para recapitular os resultados, foi Ponte Preta 2, Palmeiras 1, Santos 2, Coritiba 1, Vitória 3, Corinthians 2, São Paulo 1, Internacional 2. Fattori, você que na semana passada havia falado a respeito das dificuldades que os paulistas podiam ter nesse começo de Campeonato Brasileiro, como viu essa segunda rodada? O Brasileirão está muito equilibrado, né? Teve um dado que há muito tempo que não acontecia de um time não ganhar os 2 primeiros jogos, né? E a gente até disse isso antes, né? Até no material especial que nós produzimos aí do campeonato. É muito equilibrado. A Ponte Preta e Palmeiras, não dá para dizer que o Palmeiras era favorito. A Ponte em casa é muito forte. Moisés Zucarelli faz muita diferença em favor da Ponte. Acaba se tornando um resultado, apesar da grandeza, da diferença de investimento das duas equipes, acaba se tornando um resultado natural. O São Paulo e o Inter da mesma maneira. O Inter tem um time muito bem montado, o São Paulo também tem um time que está numa evolução, só que também, apesar de ser no Morumbi, é um resultado. O que me estranhou foram 2 aspectos. O Santos, que faz da Vila um caldeirão, faz da Vila diferencial e teve muita dificuldade para ganhar do Coritiba, ganhou daquele jeito, com gol 51 minutos, depois já tinha passado os acréscimos, enfim, gol do Renato. Mostra um pouco de desorganização nesse início de trabalho e mostra de quanto dependente é do Ricardo Oliveira, do Lucas Lima e do Gabriel. O Lucas Lima meia bomba, né, jogou muito mal. O Gabriel não consegue chamar a responsabilidade sem os outros 2. E o Ricardo Oliveira que está fora e não se sabe quando ele volta, até foi cortado da seleção. E o Corinthians chama a atenção justamente o sistema defensivo, que era o ponto forte do time. O Tite conseguia neutralizar as ações dos adversários. Pegou um Vitória, que é um time tecnicamente frágil, e teve muita dificuldade. Tomou 3 gols. O gol do Chiesa parecia um gol de várzea. Ele saiu correndo entre os zagueiros que ficaram olhando, esperando um impedimento, enfim. Vai ter muito trabalho do Tite para reorganizar essa equipe aí. Eu acho que os resultados mais surpreendentes para mim foi a dificuldade que o Santos teve contra o Coritiba e o Corinthians perder da forma como perdeu para o Vitória. Perder no Barradão também é um resultado que poderia ser considerado normal. O fato é perder tomando 3 gols da forma como tomou, né? E o Walter ainda fazendo 2, 3 defesas difíceis no jogo, se bem que o Corinthians também teve muitas oportunidades para empatar ou até ganhar o jogo. Um campeonato brasileiro que hoje tem o Santa Cruz como líder, tem o Chapecoense dentro do G4, é um campeonato brasileiro diferente, né? É um campeonato brasileiro, como a gente apresentou no início do campeonato, é imprevisível, né? Jamais iria se imaginar isso, entendeu? Com Santa Cruz, Chapecoense, tudo ali na liderança. E isso mostra que o campeonato, eu acho que vai ser desse jeito, assim. Não vai ter o time que vai deslanchar muito, não, que nem aconteceu no passado, no atrasado. Vai ser aquele campeonato equilibrado. Não quer dizer que o nível do campeonato seja maravilhoso. Mas, assim, o nível das equipes ali tá ali meio que parelho, né? Vamos ver como é que vai ser. Eu acho que vai ser difícil alguém deslanchar. Entendi. Bom, a seleção brasileira, né, que agora vai desfalcar alguns clubes para a disputa da Copa América, como o Anderson bem disse, o Lucas Lima vai ser pelo Santos, vão ter outros jogadores que vão de outros clubes. Isso pode ser um diferencial nesse Brasileirão também, né? Os clubes que vão perder jogadores para a seleção. Principalmente aqueles que não têm peça de reposição, no caso do Santos, né? O Lucas Lima sai, entra. Os que entram, o nível técnico é muito, muito desigual. Quando você tem um elenco como o Palmeiras tem,
você perde um jogador por lesão, você tem como repor, não na mesma qualidade, mas a diferença técnica não é tão grande. Então dá para você, por isso que o Brasileirão é longo e precisa ter um elenco, peças de reposição à altura, porque senão não aguenta. Só um destaque, até foi um cálculo que o Redação Esportiva fez, dos 34 gols dessa rodada, quase metade, 15, foram feitos por jogadores com mais de 30 anos. Isso também acende um sinal de alerta aí, porque assim, esses jogadores estão em fim de carreira e os que estão surgindo não estão conseguindo jogar, né? Você pode ver, o Ricardo Oliveira é destaque do Santos, o Fred destaque do Fluminense, todos os times, os principais destaques, têm mais de 30 anos, são poucos jovens, tirando Gabriel Jesus, Gabigol, o resto não estão conseguindo, e talvez seja esse um dos problemas aí do Campeonato Brasileiro e da Seleção Brasileira também, né? Você vê dessa forma também, João? Sim, isso evidencia o que muito se discute, que os jogadores estão sendo muito novos do Brasil e vão para fora. Ficam brilhando lá fora e o que acontece? Vem para cá, retornam para o Brasil muito velhos já. Então aconteceu o Ricardo Oliveira e tem outros casos também na mesma situação. Então você vê uma molecadinha que não pega aquela bagagem toda aqui dentro do Brasil, vai jogar lá fora, os mais velhos com aquela experiência que tem, vem, encontra jogadores que não estão no mesmo nível e jamais estarão, eu acho, e fica dessa situação que fica. Jogador mais velho se destacando, né? Só para dizer o Grafite, né? Grafite é artilheiro do campeonato com 37 anos, 4 gols em 2 jogos. Mas se você for analisar, nos últimos anos, isso já tem acontecido bastante aqui no Brasil. Dificilmente tem uma molecadinha que está tirando o Santos ali, com o Robinho, o Neymar, mas assim, no futebol brasileiro, digo assim, no Campeonato Brasileiro mesmo, você tem visto gente de mais velha mesmo brilhando, né? Isso evidencia o que aconteceu na Copa do Mundo até, eu acho, viu? Que apostamos nos medalhões, tudo, e o time foi aquele fiasco que foi, né? Bom, é isso aí. Bom, e nesta quarta e quinta-feira dessa semana vai ter a terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Os paulistas jogam contra quem, Fattori? São dois que jogam fora, né? O São Paulo pega Coritiba, no Sul, e o Santos pega o Figueirense, fora também. E o Corinthians pega a Ponte, isso na quinta, é feriado, às 11 da manhã na Arena. E o Palmeiras recebe o Fluminense. Também são jogos difíceis de prognóstico. Você fala, pô, o Santos é favorito contra o Figueirense lá. Não é. Jogando fora, o Santos ganhou um jogo ano passado contra o Cruzeiro, né? Então fora, o Santos é muito fraco. Mesma coisa São Paulo contra o Curitiba. O Curitiba vem fazendo uma campanha ótima, né? Em casa, ganhando do Cruzeiro, quase arrancou empate com o Santos na Vila, né? Corinthians e Ponte, a Ponte da mesma maneira, ganhou do Palmeiras, mostrou o seu valor, apesar dos jogos sendo na Arena. O Corinthians não ganha 5 jogos, como o Ângelo falou. E assim, o Palmeiras e Fluminense é um clássico do Campeonato Brasileiro também, que não dá pra... São jogos muito difíceis de fazer qualquer prognóstico, né? Uma semana difícil até para quem joga o Cartola, né? Para postar no Cartola vai ser difícil. Mudando o assunto um pouquinho agora para o Campeonato Paulista da Segunda Divisão. No sábado a gente teve o clássico entre Esporte Clube São Bernardo e Grêmio Mauense no estádio do Baetão. O Mauense venceu por 1-0, o gol do Jorge Mauá. O Jorge Mauá que disputou a Série A2 do Campeonato Paulista pelo Taubaté. E o Esporte Clube Bernardo que trouxe alguns jogadores também que disputaram outras divisões. Então uma segundona que agora vai ganhando corpo, né, Fattori? O Jorge Mauá, até a gente comentava nos bastidores que é um jogador que podia reforçar Santo André e São Caetano com facilidade pela campanha que fez no Taubaté. Fez inclusive um gol contra o Santo André quando jogou lá. E um jogador que estava na várzea há 2 anos, né? Incrível como ele foi para o futebol profissional, fez uma boa campanha no Taubaté. Certamente a família, por ele ser da região, acho que pesou nessa escolha de defender o mauaense, né? Acabou fazendo um gol decisivo no clássico contra o São Bernardo. E é legal, a segundona também tem essa possibilidade de trazer jogadores da Série A1, A2, A3, né? Para valorizar também a segunda divisão, que antes tinha aquele status de quase várzea, né? E agora tem esses jogadores profissionais, jogadores de qualidade, campeões, jogadores com passagem por bons times para valorizar o campeonato. O Esporte Clube São Bernardo que trouxe, por exemplo, o Washington, que foi vice-campeão da A3 pelo Rio Preto, trouxe o Diego Araújo e o Chuck que foram semifinalistas da A2 com o Barretos, né? E a segundona, então, parece estar com uma cara nova, né, Ângelo? Não, e o que é legal também é o que acontece que a gente fala muito do campeonato do calendário brasileiro, né? Os jogadores jogam muito no primeiro semestre, depois ficam parados sem clube, né? Então reforça a segunda divisão do Paulista, dá a condição também para esses jogadores estarem atuando, né? Não ficarem 5, 6 meses parados. Isso aí só o futebol que tem a ganhar, né?
Com certeza. E tem outros exemplos. O Taboão da Serra tem o Edilson com mais de 40 anos, tem o Tuta com mais de 40 anos. Então, a segundona realmente dá essa oportunidade para quem está no fim de carreira ou para quem está sem oportunidade de se manter em atividade. Saindo um pouco do futebol e indo agora um pouco para a ginástica. Ginástica artística que teve nesse fim de semana, uma etapa da Copa do Mundo aqui em São Paulo. Uma etapa que foi uma etapa brilhante para a ABC, né, Fator? A gente sabe que essa etapa da Copa do Mundo não trouxe os grandes nomes da ginástica, né? Os brasileiros, sim, foram praticamente com a equipe completa, mas os estrangeiros preferiram se poupar, até porque é um período pré-olímpico, né? E é importante treinar para chegar bem na Olimpíada. Os brasileiros, sim, deram uma importância muito grande para a competição, e os principais nomes não decepcionaram, né? Principalmente o Arthur Zanetti, que fez a série que ele vai apresentar na Olimpíada. Isso é muito importante para ele treinar em competição, a pressão, o barulho que a torcida faz, que é natural, né? Ele foi muito bem, ganhou com relativa facilidade. O destaque também foi a Daniela Hipólito, né? 31 anos, conseguiu ganhar 3 medalhas de ouro, e isso é muito importante para ela, principalmente, porque já 31 anos para a ginástica, é uma veterana. Conseguiu ganhar medalhas, e enfim, a equipe toda, o Sérgio Sasaki também, o Diego Hipólito, que acabou ganhando a medalha de prata no solo, um resultado tanto quanto decepcionante, mas é uma prata em etapa de Copa do Mundo, né? Então não dá para se desvalorizar. Obviamente que o Diego era favorito à medalha de ouro, mas a ginástica é aquela coisa, é um detalhe, é um errinho, é um passo em falso, acaba com a sua série, né? Então, de uma forma geral, foi muito legal a participação brasileira. Eu acho que dá uma expectativa muito boa para medalhas, principalmente do Arthur Zanetti, que é aquela coisa, se ele não errar, certamente ele é campeão olímpico, bicampeão olímpico, já que ele é campeão em Londres, né? Você acredita em medalha brasileira na ginástica aqui no Rio? Aqui no Rio, acredito com certeza. O Arthur Zanetti, foi o que o Fatori falou, o Arthur Zanetti é quase uma medalha certa, é claro que pode decepcionar, mas eu acho que dificilmente ele perde essa medalha. O Diego Hipólito, ele mesmo ficou surpreso com a nota dele na classificação, né? Aí na final ele acabou perdendo pro chileno. Mesmo assim, eu acho que deu uma moral para ele. Ele vinha numa fase meio, não irregular, mas assim, instável, o Diego, né? Tanto que algumas etapas fora do Brasil ele chegou a ficar de fora, não participar. Aconteceu isso. E agora ficou com essa medalha de prata. Eu acho que para ele vai dar moral até para se for confirmado na equipe olímpica, né? Eu acho que é um grande nome do Brasil, assim como a irmã dele fez, o Fator destacou, as 3 medalhas de ouro também, uma veterana, foi muito bem. Então são destaques do Brasil, com certeza. Forças do Brasil para a Olimpíada, né? Certo. Os ouros da Daniele que foram no salto, no solo e na trave. E saindo do ginásio, indo para a pista, nesse fim de semana a gente teve a terceira etapa do Campeonato Brasileiro de Stock Car, nas ruas de Goiânia, onde o Angelão teve ano passado. E o Marcos Gomes, a vitória caiu no colo dele, né? O atual campeão da categoria. O Cacá Bueno teve um problema nos pneus na 21ª volta da etapa. E aí, então, o atual campeão ficou com essa vitória. Marcos Gomes está encaminhando aí o bicampeonato. Ele é líder com 59 pontos, seguido do companheiro dele, Felipe Fraga, com 56, e o Barrichello, aniversariante dessa segunda-feira, tem 53. O que você acha, Angelão? Tá encaminhado? Está encaminhado o Marcos Gomes. Correr em Goiânia é uma pista maravilhosa. Tive a experiência de estar lá para acompanhar não só a Stock, mas como a Mercedes-Benz Challenge. Está encaminhado, sim, mas está muito cedo ainda, né? Tem muita coisa para rolar pelo campeonato. Vamos ver o que vai acontecer, mas está encaminhado. Tá aí. Bom, e no dia 5 de junho, né, a gente vai ter a estreia do quarto circuito popular de corrida de rua do Grande ABC, nas ruas de Ribeirão Pires. E, Fatori, fala para o pessoal interessado quais são os canais, né, para o pessoal poder se inscrever e tudo mais. É importante dizer que até o dia 1º, para quem quer comprar o pacote para 7 etapas, até o dia 1º é o limite, né? Então aí tá em cima, são 3 alternativas para se inscrever. No site do Diário tem todas as informações, que é dgabc.com.br. Lá tem o hot site do circuito e dentro do hot site tem o regulamento, as etapas e tudo mais, né? Para quem preferir direto, pode acessar o site da ativo.com ou parreiraschip.com.br, que lá já dá para se inscrever direto na etapa. Etapa que é dia 5 de junho, já a primeira em Ribeirão Pires, como você bem disse. Então, assim, para quem gosta de corrida de rua, pedestrianismo, aproveita a oportunidade de correr pela sua região, né? É isso aí.
Bom, a gente vai ficando por aqui. Aproveito e convido a todos para interagirem com a gente pelo e-mail diarioesportivo@dgabc.br, seguir a gente também no Instagram, @esportesdgabc. Agradecer a presença de vocês, programinha bacana, falamos bastante coisa hoje, né? Sim, gostoso estar de volta. Eu participei do programa piloto, depois acabei saindo de férias, não participei dos outros, mas é bom estar aqui com vocês de novo. E aproveitar essa semana, certamente terá novidades nos clubes da região. Santo André montando time para Copa Paulista, o São Caetano já está com o time pronto, mas também pode ganhar algumas peças aí. O Água Santa também definir, assim como o Santo André, comissão técnica, enfim, a semana que deve ser agitada aqui pelos lados da região. Copa Paulista, só lembrando, começa no dia 3 de julho. É isso aí. Então, continue acompanhando também a gente no material impresso, no site do DGABC, que também a gente manda muita informação por lá, tá certo? Muito obrigado a todos, uma boa semana. Segunda-feira a gente tá junto, se Deus quiser. Um abraço.